Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu quis cortar o cabelo, fazer o fade aqui do lado, mas o louro só ficou em cima, né? Então parece que eu tô mandando um moicano albino, sabe? Alguma coisa. E eu que levei meu filho num salão pra realizar o sonho do cabelo cortado depois de 4 anos e acabei na delegacia. O corte era lindo e estiloso igual ele. Eu sei que você não esperava por isso, você gostou. Assim como ninguém esperava que o filme novo do Tic Teco fosse agradar todo mundo. E como agradou. E não por causa da história dele, alguma coisa assim, mas sim por causa da técnica dele, né? Misturando desenho animado com filmagem, mas com muita metalinguagem e com muitos personagens, inclusive fora da Disney. Eu não sei nem quantos desenhos. Parece que o filme é uma grande homenagem a todos os desenhos animados. E essa frase, ela me soa como um déjà vu, assim como pra muita gente que é tão velha quanto eu, porque vocês vão se lembrar de Uma Cilada pra Roger Rabbit, filme de 88, que pra mim até então era intocável, um absurdo desse lance de desenho animado interagindo com o ser humano. Sei, tiveram vários outros desenhos depois, mas pra mim o Roger Rabbit sempre foi absoluto. Eu me atrevo a dizer que esse novo filme do Tic Teco, por todas essas características, ele é um Roger Rabbit 2.0, mais ou menos. Eu ainda gosto mais de Roger Rabbit, mas esse tem muita coisa legal. Quer dizer, legal pra mim e pra gente que tá assistindo, porque pra quem tá produzindo isso deve ter sido dor. Por que é dor, Gaveta, fazer isso? É tão difícil fazer isso? O desenho interagindo com o ser humano? Eu vou explicar o motivo disso tudo depois dessa vinheta aqui, ó. Vou tentar não dar spoiler, tá? Assim, vai aparecer uma cena ou outra mais avançada ali e tal, mas eu vou tentar não dar spoilers aqui, tá? Antes de eu falar desse filme, não dá pra falar sobre todos os aspectos que fazem essa animação, que fazem... Não dá. Primeiro que eu não sou um animador 3D, nem nada do tipo. Segundo que mesmo se fosse, eu ia ficar um vídeo de 9 anos aqui. Eu vou falar só algumas coisas que me chamaram a atenção. As pessoas estão descobrindo o novo filme Tic Teco. Se você não viu ainda, tá lá no Disney Plus, vai lá ver, vale muito a pena. É um filme muito bom, um filme bem sucedido, e pra mim ele é bem sucedido na proposta dele, porque ele conseguiu 2 feitos. Um feito da realização técnica dele, que tem toda a dificuldade disso, e o feito da realização de copyright dele. Nas palavras do próprio diretor Akiva Schaffer. Honestly, the Disney legal team is owed a huge amount of gratitude from me, because it wasn't easy. E nesses 2 pontos, tanto esse filme do Tic Teco quanto do Roger Rabbit acertam. O filme do Roger Rabbit também tinha muito personagem de outros desenhos animados, especialmente no final. E era isso que a gente tava querendo ver, porque eles vão pro mundo dos desenhos animados, onde todos os desenhos existem. Eu lembro o quanto extasiado eu fiquei de ver a cena final, aparece o Pica-Pau, tem Mickey, tem tudo ali, sabe? No meio do filme tem uma cena do piano e é o Patolino contra o Pato Donald. Caraca, cara, é o embate mais épico do mundo. Mas no Roger Rabbit essas interações acontecem mais no final. No Tic Teco tem mais ao longo do filme. E ainda assim você vê que eles não conseguiram muitas outras participações. Não só porque eles estavam falando isso, né? Porque eles estavam lutando pra conseguir direitos de colocar vários personagens no filme. Mas você vê que tem alguns personagens genéricos ali que representam, né? O mais óbvio, acho que seria os Simpsons. Não tem os Simpsons, mas tem aquela versão ali que parece até aquela versão do primeiro episódio dos Simpsons, que eles eram mais tortões. Dá pra ver que eles não conseguiram direito de Pokémon. Mas tem um Ash, volta e meia ali, se o pessoal vê num cantinho ou outro, tem meio um Ash wannabe ali, que eles fizeram, trocaram um pouco a cor. Entre vários outros, né? Aquele capitão de polícia, que é stop motion, massinha, era pra ser um personagem famoso, que eu esqueci agora o nome, mas vai tá aparecendo ele aqui na tela, ou até um dos capangas ali, que claramente é o urso da Coca-Cola, que eles não conseguiram que seja o urso da Coca-Cola, mas eles botaram lá elementos vermelhos nele, tanto que no final, quando eles ganham lá, eles vão comemorar o negócio, ele fala, You owe me a non-brand specific cola! Claramente é o urso da Coca-Cola, dentre vários outros personagens que tu fala assim, eles queriam colocar e não conseguiram esse. Mas tem o desafio de você colocar um personagem animado 2D num cenário real. Se fosse um personagem 3D, esse daí a gente já tá vendo o tempo inteiro. Mas quando é 2D, é mais difícil. Porque você mexe com uma coisa que eu já falei aqui sobre como é que você consegue deixar o efeito mais crível. É aquele famoso tá lá. O objeto digital, ele tem que tá lá, né? Ele tá na cena. Não é uma coisa que tá por cima só e acabou. Você tem que acreditar que aquele objeto tá ali. Seja 3D ou 2D. E o 2D é bem mais difícil do que o 3D, porque o 3D ele tem toda aquela incidência de luz em cima dele, sombreamento e tal. Você pode botar a luz certinho, beleza. A animação 2D, a moda antiga, quando você bota ela no cenário, se eles não desenharem a sombra
sombra que seria do cartoon no cartoon, ele fica estranho. Então eles têm que desenhar a sombra 2D também. Então é aquela sombra mais dura. É sempre marcado alguma coisa assim, ele tá aqui, essa parte tá sombreada, ou tem uma sombra de um chapéu, algum elemento assim. Só que isso ainda não é suficiente pra botar o boneco em cena. Então normalmente eles têm que fazer duas sombras. Essa sombra marcadona que tem no personagem, algum elemento assim, e a sombra difusa, que é aquela sombra mais esfumaçada, que vai deixar o personagem mais na cena. Então você acaba meio que misturando as técnicas um pouco. Se você contar só com essa sombra difusa, ele não parece um desenho animado. E se você contar só com a sombra do 2D, também não parece que ele tá na cena. Então eles têm que ir dosando isso. Pra você entender melhor esse conceito, imagina que esses personagens em 2D, eles são como se fossem telas de LCD, sabe? Um celular, como se fossem telinhas andando. A tela, ela emite a sua luz própria. Então o desenho que tá ali dentro da tela vai ter o sombreamento dele e tal e tudo mais. Só que essa tela toda, inclusive o que tá dentro da tela, também sofre uma certa influência da luz do cenário, sombras, esse tipo de coisa. Eu tô tentando fazer uma metáfora pra tentar explicar como eu acho que as pessoas que fazem a integração pensam nisso, né? Eu lembro de uma cena que tem uma plateia, você vê que o personagem, apesar dele ter as sombras dele, ele tem influência das luzes e das sombras do cenário também. Mas isso eu tô falando em relação aos personagens em si, né? Como as luzes e sombras se comportam nele. Porque em relação ao cenário, aí não, eles tratam o objeto, mesmo que seja 2D, eles tratam como se fosse uma figura física que tá ali mesmo, como se fosse um objeto tridimensional. Isso é muito evidente. Logo no início tem uma cena que eles estão no refeitório, mas quando o Teco tá chegando, ele tá andando, e eles projetam a sombra dele no chão. E aí é o seguinte, quando a gente pensa em sombra assim, a gente pensa só de, sei lá, uma fonte de luz, né? Aqui só tem uma fonte de luz, a minha mão tá aqui, ela vai projetar uma sombra, né? E quanto mais próxima ela tá, mais a sombra fica definida, tá vendo? A sombra do meu dedo aqui, ó, ela tá bem definida. Quanto mais eu vou afastando, ó, a sombra vai ficando mais difusa. A sombra vai espalhando, né? Mas essa sombra, ela tá um pouquinho esfumaçada também, porque eu tô usando uma luz difusa aqui. Ele não projeta essa sombra assim quando você vai com o mouse no like daí do vídeo. Porque, né, já tem luz ali, você tá vendo só o player dali do YouTube, a página do YouTube. E aí quando você aperta o like, não projeta sombra, mas projeta amor no meu coração. Nossa! Você deixa a gente, todo mundo aqui da Gaveta Filmes, essa galera toda que ajuda a produzir essas coisas que vocês gostam aqui, vai deixar todos nós muito felizes, tá? Mas então, essa dinâmica aqui de esfumaçando e ficando difuso não é uma dinâmica comum em sombra 2D. Essa daqui é uma dinâmica comum em sombra 3D, em sombra mais realista. Na cena do refeitório, você vê que não tem só um ponto de luz, tem vários pontos de luz, então tem várias sombras projetadas enquanto ele vai andando. E aí tem uma coisa que dá pra você reparar, a sombra tá ali recriada perfeitamente. Tu fala, caraca, mas até quando o Tico, que é um personagem que tá em 2D o tempo inteiro, tá andando, ele também tem esse tipo de sombra. E tu fala, pô, então os caras, será que eles fizeram um modelo 2D pra colocar ali por trás do 2D, pra não sei o quê? Não, porque pra mim o Tico já é 3D, tá? É o quê? E essa é uma das grandes vantagens que esse filme pode ter em relação ao Roger Rabbit. Eu não diria nem uma vantagem visual, mas uma vantagem no tempo de produção. Eu não sou um mega especialista em 3D, mas olhando assim, pra mim, o Tico, ele é um objeto 3D com aquele shading 2D, sabe? Assim, eu fiz um episódio sobre Love, Death and Robots, que acho que o segundo ou terceiro episódio é assim também. Nesse daí, ele é mais disfarçado. Na verdade, ele é meio misturado. Ele tem elementos 2D, acho que eles animam, não sei se olho, boca, algumas coisas ali são animadas em 2D, acho, não sei, mas pra mim, na grande maioria das vezes, ele me parece um personagem 3D com shade em 2D, o que acaba sendo mais rápido de criar do que um personagem full animado na mão, como foi o Roger Rabbit. Não que esse filme não tenha personagens animados à mão, e tem muitos, né? Inclusive o Roger Rabbit aparece nesse filme, e pelo que eu vi no making of, ele é sim totalmente animado 2D. The guy who animated Roger Rabbit's designs in our movie also worked on the original Roger Rabbit. Mas como o Tico, apesar dele ter essa cara 2D, ele é um objeto 3D em cena, fica muito mais fácil pra ele projetar sombras, pra trabalhar melhor a incidência de luz nele e tal. Apesar que acho que muitas vezes quando bate uma luz ali, eles vão ter que fazer na mão ali, porque senão vai ficar aquela luz volumétrica e vai ficar estranho. Vocês já estão reparando a dificuldade que é isso, né? E aí você adiciona a isso movimentação de câmera, que foi uma das grandes revoluções que aconteceu no Roger Rabbit. Até então já tinham muitas cenas, né, de personagem 2D interagindo com personagem 3D, mas era sempre assim, takes curtos, era uma coisinha rápida, não sei o que. O Roger Rabbit foi o primeiro filme que full power, que tinha isso muito. E tinha movimentação de câmera pra caraca. Pensa o seguinte, se você tá animando, pega uma cena do Roger Rabbit, se você mexe a câmera, ela vai movendo pro lado assim, e o personagem tá ali, tem que ter uma perspectiva nele. A câmera tá andando aqui, eu tô me movendo, não adianta só você me fazer movimentando. Eu também vou girar, se a câmera sobe, você vai estar me vendo mais de
de cima, então tem essa perspectiva do desenho que tem que ser feita. Isso é difícil demais. Então tem essa dificuldade que rolou no Roger Rabbit, que deve ter rolado também no Tic Teco, mas que o 3D deve ter dado uma facilitada. Mas ainda assim, nada é mais difícil do que você fazer o personagem em 2D interagindo com um objeto real, do mundo real. No caso do Roger Rabbit, isso daí deve ter sido mega punk, porque não tinha ainda computação gráfica. O filme é de 88. Existia computação gráfica? Cara, tava no início, assim. Então, eles tinham que pensar toda a interação ali na hora, toda a interação dos personagens ali mexendo um objeto, subindo. Aí tinha efeito de cabo, efeito de fios, sei lá, 1000 coisas automatizadas, robô, mão mecânica. Teve muita mão mecânica no Roger Rabbit, eles tiveram que botar o desenho por cima. No Tic Teco, eles podem tirar muito proveito do 3D. Para objetos de cena, sim. Eu tenho quase certeza que vocês vão pegar um prato, é muito mais fácil você fazer já o prato 3D direto para eles interagirem. Isso acontece em filme. Se eles fazem esse filme e não vão fazer na animação, óbvio. No início, sei lá, o Tico tá voltando pra casa, ele tava com um AirPod, sei lá, aquele fone de ouvido ali é 3D, obviamente. Não vão filmar com cabine. E assim como a maioria dos elementos reais que eles interagem, sei lá, o Teco tá comendo nozes e vieram da boca, você vê que são nozes de verdade. É nozes 3D aquilo ali. Só não dá pra fazer isso tanto quando eles interagem com o ser humano. Quer dizer, até dá, mas... Ou então um outro problema que o Roger Rabbit não teve que passar, que é a interação do 3D com o 2D. Se for o personagem 2D pra valer com um 3D, aí já começa a ficar um pouco mais enrolado. Dá pra fazer e tal, mas deve dar uma trabalheira. Tá ferro. Mas ainda assim, acho que eles acertaram muito na parte da interação. Tem hora que tá mais crível, tem hora que tá mais doido ali, tá meio escorregando. Mas eles mantiveram uma regra fundamental que foi muito usada no Roger Rabbit, que é manter a linha do contato visual. Eu vi uma entrevista do Richard Williams, esse cara que é animador do Roger Rabbit. Esse cara é uma lenda, eu tenho um livro dele aqui. Isso daqui é a bíblia da animação. Eu acho que eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, cara. Ele é como se fosse um bloco de anotações do cara, sabe? Então, ele puxa anotações aqui, vai falando. Tem vários post-its nossos aqui da Gaveta Filmes que a gente vai... Cara, a gente já usou esse livro aqui 7 milhões de vezes. E ele vai fazendo as anotações de como é, tal. Tem a versão em português, mas eu prefiro a versão em inglês, cara, porque sempre tem um lance de terminho, sabe? Quando tem essas traduções que você acaba perdendo ou piadas que podem só funcionar no inglês, entendeu? Então, eu gosto muito de ver as produções nos seus idiomas originais porque eu acabo aprendendo alguma coisa. Você ouvindo a pessoa falando é mais fácil. Exatamente como acontece no Cambly. E quando você conversa com uma pessoa que é nativa de inglês, cara, você vai pegando os pequenos macetes, as coisas que as pessoas fazem no dia a dia, sabe? Eu, quando tive minha aula com a última tutora, eu fiquei tirando dúvidas disso. I have so many words in my head. I can fully understand you. My problem is to speak. Yes, that honestly, I feel like that was my biggest problem too with Spanish. And I can see with other English students here on Cambly, like that's the vocalizing, the speaking. Yes. So, if the person does not speak almost anything, you begin like sign language or honestly, something like that? Honestly, a little, yeah. I try to use my hands a lot on Cambly because I'm a hands-moving person in general, so I will like put my hands up here in the camera. E se você nunca ouviu falar de Cambly, que é essa comunidade de pessoas que falam inglês, é isso que você viu aí, é uma aula particular. É só você e o tutor que você escolher. Você escolhe. Você pode escolher por tipo de aprendizado. Você quer só conversar com a pessoa, não quer, ou não, quero fazer uma aula certinha, tal. Você quer escolher o sotaque e nem tem limite de idade também, qualquer idade, inclusive criança, inclusive tem o Cambly Kids destinado para crianças. Gaveta, mas qual é o nível? Não sei falar nada de inglês. Tem um tutor ali que fala português também. Ou mesmo que não fale, você pode ligar e tem um chat ali que você bota e vai traduzindo na hora. Tanto o que o tutor tá digitando, quanto o que você também tá. Mas eu recomendo, às vezes é até bom não falar português, porque você se força, nem que seja com mímica, assim. Eu acho que você aprende muito com isso. Assim como eu me forcei pra aprender com esse livro aqui. Sei lá, ao longo dos anos eu fui aprendendo. Já deve ter uns 10 anos. Acho que até mais de 10 anos que eu tenho esse livro aqui. Exatamente como o Cambly, que tá fazendo 10 anos. Obviamente, se a gente tá falando de uma comemoração de 10 anos, é claro que vai ter presente. O aniversário é nosso, mas quem ganha é você! Mesmo pra você que já ouviu falando sobre Cambly aqui no canal, eles liberaram agora no site os planos trimestrais. Não é sempre que tem plano trimestral liberado lá no Cambly não, tá? Você clica no link que tem aqui embaixo, por favor. Usa o meu cupom GavetaBday ou GavetaBidayKids Birthday, entendeu? Que você vai ter 30% de desconto nos planos trimestrais e você ganha também uma aula gratuita
gratuita experimental. Cara, como é que é o Cambly? Será que é legal? Será que eu vou gostar? Faz a aula experimental, vê lá como é que é. Mas assim, fala logo que essa promoção vai acabar dia 10. Dia 10 agora de junho. Cara, uma das melhores coisas que você pode fazer hoje é investir pra você falar bem e entender bem inglês. Quanto conteúdo que tem que é só em inglês, o mundo vai se abrir pra você. É só você aceitar Cambly no seu coração e comemorar o aniversário deles, clicando no link e usando meu cupom. Vai! Voltando pro assunto, eu tava falando do Richard Williams, que ele tava muito preocupado com isso, manter o eyeline, né, que é a linha dos olhos. Os personagens humanos tinham que estar olhando pros olhos dos personagens e vice-versa. Isso é fundamental pra você passar credibilidade. E eles conseguiram fazer isso. Eles faziam sempre 2 takes. Eles filmavam com um boneco no Roger Rabbit, depois tiravam e deixavam nada pro ator olhar ali. Às vezes dava certo, às vezes dava não, mas no geral deu muito certo. Tic Teco, eu acredito que tenha passado pelo mesmo processo. Pra tu ver como isso é tão importante, é justamente nisso que reside pra mim a piada mais engraçada. As 2 piadas mais engraçadas desse filme, que é quando eles vão pro Vale da Estranheza e eles acham aquele personagem viking que é do Seth Rogen. Caraca, cara. Is he talking to us? I can't tell. He's got those Polar Express eyes. Que é ter aquele olhar perdido, né? Que é uma das coisas que faz mais a gente notar um personagem que tá totalmente no Vale da Estranheza, que é a direção do olhar. A gente consegue distinguir pequenas variações no olhar. Vocês devem reparar, porque às vezes eu não tô olhando pra câmera, eu tô olhando pra telinha. Que eu tô me vendo aqui, ó. Agora eu tô olhando pra telinha. Agora eu tô olhando pra câmera. É muito sutil, mas a gente nota a diferença. Por exemplo, agora eu tô olhando pra mim aqui na tela, agora eu tô olhando pra vocês mesmo. Agora eu tô olhando aqui, às vezes eu olho pro roteiro que tá aqui assim, quando tem roteiro, eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro. Tomando. E o Expresso Polar não tinha essas pequenas nuances, então fica bizarro. Caraca, essa piada toda é hilária. Look at my eyes, looking right at your eyes. Yeah. E pra zoar ainda mais Vale da Estranheza, a gente tem que falar do Sonic feio. You got a Snoopy ear! Eu quero deixar isso daqui pro final, porque é o seguinte, quando eu tava fazendo o vídeo sobre os efeitos da Marvel, né, eu tive que rever o trailer do Sonic feio, né, o primeiro trailer lançado. E, cara, tem uma coisa que eu não lembrava. A gente sempre lembra dele porque o olho tá assim, sobrancelha, não sei o que lá, e o rosto dele, os dentes humanos e tal. Mas o corpo dele é nojentamente esquisito. Eu não lembrava que o corpo dele era escroto. E é muito, porque é um corpo humano, barrigudo. É diferente de você fazer um personagemzinho, um cartunzinho com a barriguinha, né? Não, cara, parece um cara de meia idade barrigudo, com tênis de corrida, com uma cabeça gigante, com um capacete, sabe? É um outro tipo de Vale da Estranheza, é um vale do que porra é essa, sabe? Mas olha só, vocês veem como é que a tecnologia às vezes influencia também no roteiro. Muito da piada do filme, e eles conseguiram deixar muito engraçada, é as pessoas olhando pro dente do Sonic, realista. Yeah, you know what? That's great. É realmente bizarro, mas é a coisa que mais chama atenção no Sonic feio? Não. A coisa que mais chama atenção no Sonic feio são os olhos. É aquele olho sem sobrancelha, é a parada que as pessoas mais falaram. Mas por que eles não zoaram tanto os olhos do Sonic? Porque essa piada já tava no personagem do Seth Rogen. Eu vejo claramente isso daí no roteiro. Eles ficaram, cara, a gente não pode zoar tanto o olho do Sonic, senão vai quebrar a piada do Seth Rogen lá, do Viking. Então eles focaram mais no dente dele. Isso mostra o quanto essa produção toda do Tic Tac foi mega bem feita, mega bem produzida, o quanto eles pensaram realmente em zoar o próprio estilo. Ela tá tirando sarro, mas ela na verdade é uma homenagem à animação, ao mundo da animação. E é muito doido o quanto de técnicas de animação estão misturadas, cara. Eu lembro na cena que eles estão na cena do crime e chama um personagem fantoche de meia, né? Então, assim, nessa cena você tem um personagem em 2D, você tem um personagem em 3D, você tem um personagem de stop motion massinha, tem um personagem fantoche. Eles vão botando o máximo que eles podem de técnicas de animação distintas e vira essa grande homenagem, cara. É muito bem feito, é muito divertido. Eu ri horrores. No, 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 no! O timing do humor desse filme é muito bom, muito bom. Vocês estão reparando que eu tô falando só uma parte de produção. Eu sei que tem muita gente falando sobre os easter eggs que tem, mas até se eu não for falar do easter egg, se eu for falar da parte técnica, eu teria muito mais coisa pra falar. Gaveta, você tá falando disso? Você não falou da técnica X, da técnica Y? Tem muita coisa pra falar, não dá. Você quer ouvir eu falando mais, cara? Vê esse vídeo aqui. Eu já tô falando mais de aspectos de produção. Não, eu quero mais. Então vê esse daqui. Se você se inscrever no canal, então você vai ficar sempre atualizado. Você sempre vai ver os vídeos que a gente tá lançando. Teve Gaveta na cara recentemente aí. E você vai se sentir abraçado pelo conteúdo. Só não vai se sentir mais abraçado do que o beijo que eu vou mandar bem na sua bundinha, com os bracinhos saindo te abraçando, ó.